Olá a todas e todos, seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa última live sobre educação especial. Para quem não me conhece, eu sou o professor Arildo Amaral, sou mestre em ensino, formado pela Universidade Federal Fluminense, sou pedagogo de formação, também sou licenciado em História e trabalho já há alguns anos no ramo de concurso público. Vou fazer uma projeção e vou conversar com vocês a respeito dessa temática tão preciosa no campo da educação, sobretudo no tocante a concurso público, a nível de educação, a nível, de escola. Um minuto para eu poder organizar a projeção. Bom, na live de hoje, vamos entender um pouquinho a respeito dos atravessamentos históricos da educação especial e alguns aparatos legais sobre essa temática. Esse slide está postado na nossa plataforma, então vocês podem se cadastrar, quem ainda não fez o cadastro, e acessar o material de hoje, da live de ontem e da live de segunda-feira, ok? Bom, alguns atravessamentos históricos dentro da educação especial. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês. Ao pensarmos em inclusão, eu preciso entender, enquanto professor, enquanto concurseiro, que o termo inclusão aponta para a democratização do ensino. O que é democratizar o ensino? É garantir acesso e permanência a todos à educação. Então, inclusão aponta para o conceito de democratização do ensino, que significa acesso e permanência a todos à educação. Todos, sem distinção de raça, condição social, credo religioso, deficiência ou não. Porque a educação, ela é um direito público e subjetivo. Público, porque é dever do Estado, e subjetivo, porque eu não posso passar o meu direito de escolarização para o outro. Portanto, ao pensarmos em inclusão, eu preciso entender o atravessamento do conceito democratização. Certo? Só um minutinho, porque tem algumas pessoas querendo entrar. Não, enfim. Então, incluir significa democratizar o ensino, sobretudo a educação básica, no que versa a sua obrigatoriedade, dos 4 aos 17 anos de idade. Bom, alguns pontos, alguns atravessamentos históricos da educação especial aqui no Brasil e também mundialmente falando. Primeiro ponto histórico. Em 1988, aconteceu a Conferência Mundial da Criança, um marco importante no sentido de entender a importância da educação mundialmente falando. Em 1990, tivemos a Conferência Mundial de Educação para Todos, também conhecida como Declaração Juan-Chuan. Professor, o que representou esta conferência em 1990? Representou, tá, a universalização da educação básica e a instituição de padrões mínimos de qualidade para toda a educação. Em 1994, tivemos
na história da educação especial, a Declaração de Salamanca, que aconteceu na cidade da Espanha, né? Na verdade, na cidade de Salamanca, na Espanha. E o que representou a Declaração de Salamanca para o Brasil e mundialmente falando? Esta declaração forneceu subsídios para as reformas e políticas públicas no campo da educação, sobretudo da educação especial. Então, foi um marco histórico de extrema importância, pois, a partir da Declaração de Salamanca, estados e nações começaram a repensar suas práticas em educação, entendendo a educação especial para além da deficiência física. Ok? A Declaração de Salamanca, ela ampliou esse termo, educação especial, no tocante ao atendimento educacional especializado, que até então, somente o aluno, o sujeito com deficiência, era visto como alguém que necessitava de algum apoio educacional especial. E, por último, de extrema importância, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, promulgada em 2015. Lembrando que esta legislação, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela também é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a Lei 13.146. Ao contrário dos outros pontos históricos, somente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é uma legislação, ok? Os outros documentos, os outros atravessamentos históricos são compromissos firmados pelas nações. Dentre as nações, temos o Brasil enquanto país signatário, por exemplo, da Declaração de Salamanca, certo? Somente a lei de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, é um ato normativo, ou seja, é uma obrigatoriedade para nós, brasileiros, para nós, escola brasileira. Bom, alguns conceitos que eu já trabalhei ao longo das lives com vocês, o conceito de exclusão, segregação, integração e inclusão. Primeiro conceito, exclusão. Se trata de deixar de lado ou fingir que algo não existe. O que é isso? Ao longo da história da educação brasileira, aquele aluno que fugia de um padrão instituído socialmente como normal, ele era excluído dos bancos escolares. Certo? Eles não frequentavam a escola. Muitos, por exemplo, eram lançados nos penhascos porque acreditava-se que era uma aberração ou uma maldição divina. Então, durante muito tempo, o conceito exclusão fez parte do universo escolar e acadêmico. Depois apareceu o conceito de segregação, que significa separar as pessoas num só lugar e por último. Então, o que significou a segregação? Significou colocar todos os alunos em um mesmo espaço, porém, de forma segregada. Como assim? Eu tinha, por exemplo, a escola regular, e dentro da escola regular eu tinha a classe especial, a classe do aluno com deficiência. Ou seja, isso era segregação. Eu tinha todo mundo dentro de uma mesma instituição,
porém, de forma separada. Essa questão da classe especial dentro da instituição regular se perdurou por muito tempo na história da educação brasileira. Depois tivemos o conceito de integração. As pessoas com deficiência têm de se adequar à sociedade dominante, ou seja, às suas regras. Então, na perspectiva de integração, eu tinha uma classe de aula regular, com todos, porém de forma separada, entendendo que aquele aluno com deficiência, ele tinha que se adequar às regras, às simbologias daquela classe, daquela clientela que não tinha nenhum tipo de deficiência. Então, era o aluno se adaptando às questões escolares, às feituras pedagógicas. E, por último, eu tenho o conceito de inclusão, que significa aceitar as diferenças e valorizar cada pessoa e conviver dentro da diversidade humana. Então, incluir significa aceitar e entender as diferenças como perspectiva da diversidade. Todos nós somos diferentes. E foi aquilo que eu falei ontem em nosso encontro. O aprender é uma experiência subjetiva que não se repete. Cada aluno é único no processo de ensino e aprendizagem. E é com e a partir dessa ideia que a inclusão trabalha, que a educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, trabalha. É com esse olhar, olhar o aluno como único no processo de ensino e aprendizagem, e entender a sua deficiência como diversidade humana. Bom, e esses conceitos, durante muito tempo e até hoje, produzem efeito simbólico dentro da escola. Como? A partir, por exemplo, da construção das políticas públicas. Então, se hoje eu trabalho com o conceito de inclusão, a minha política pública tem que estar alinhada ao conceito de inclusão. Agora, durante muito tempo, o efeito simbólico que produzia a segregação, por exemplo, refletia na minha política pública, refletia em minha ação pedagógica. Então, todos esses conceitos produzem efeitos simbólicos dentro da escola e dentro do fazer pedagógico e político. Pessoal, alguma dúvida ou está tranquilo até então? Alguém, por favor, pode me dar um feedback? Está todo mundo entendendo? Maravilha, Thaís. Perfeito, vamos lá. E agora eu vou trazer para vocês alguns aparatos legais que versam sobre a educação e, especialmente, educação especial. O primeiro aparato legal, a Constituição Federal de 1988. A Constituição Federal reconhece em seu artigo 6º a educação como um direito social, tá? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, a educação, assim como outros direitos, é um direito social constituído pela Constituição de 1988. E ainda, no seu artigo 208, menciona que é dever do Estado, com a educação, será efetivado mediante a garantia de
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. A Constituição Federal ainda não alterou o termo portadores de deficiência. Hoje, não usamos mais esse termo por entender a deficiência a partir de um modelo social, não mais um modelo clínico, ok? Até falamos sobre isso ontem na live. Veremos que, assim como a Constituição Federal, o ECA também trata esse público como portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. E depois, no seu artigo 227, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante ao treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, pessoal, são esses artigos que versam sobre educação dentro da Constituição Federal, em especial o artigo 208, que traz o direito ao atendimento educacional especializado para os portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Outro aparato legal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069, de 1990, que também reconhece a educação como um direito público e subjetivo. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É dever do Estado, no artigo 54, assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, mais uma vez, trazendo o direito ao atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, dentro aí, né, do conceito de criança e de adolescente. Lembrando que criança, para fins do estatuto, é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. E adolescente, a pessoa de 12 a 18 anos. Ok? Terceiro marco legal, marco legislativo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, Lei 9394, de 1996, que, em seu artigo 58, traz a questão da educação especial como uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Mencionando, como eu já trabalhei com vocês também nas lives anteriores, o público-alvo da educação especial, ok? Alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. E, por último, o marco legal, instituído em 2015, foi um dos últimos, né? A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto com Deficiência. O que significa, etimologicamente falando, a palavra estatuto?
proteção a um grupo específico. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é a proteção ao grupo das pessoas com deficiência. Ok? Por isso, esta legislação é também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que foi instituída pela Lei 13.146 de 2015. Qual foi o objetivo desta legislação? Criar políticas específicas para tutelar as pessoas com deficiência, ou seja, para proteger as pessoas com deficiência. Tem também o objetivo de garantir direitos próprios a esse grupo e obrigações a serem observadas pelo Poder Executivo e pela sociedade e típicas condutas quando a pessoa com deficiência tiver um direito violado. Alguns pontos principais nesta legislação em questão. O que é deficiência? Já até trabalhei com vocês ontem também. São pessoas que têm impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Ou seja, a deficiência não é um impedimento permanente, é um impedimento a longo prazo. Por que eu estou enfatizando esse conceito de deficiência? Porque eu já vi em 2 ou 3 concursos públicos caindo esse conceito de deficiência, trazendo a deficiência como algo permanente. E não é. A deficiência é um impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. E, professor, como eu chego a um diagnóstico da deficiência? A partir de uma avaliação biopsicossocial, ou seja, biológica, psicológica e social. Portanto, a avaliação da deficiência é multiprofissional. Eu preciso de muitos profissionais para fechar um diagnóstico de uma pessoa com deficiência. Ou seja, quem vai analisar a parte biológica? O médico, por exemplo, médico clínico. Quem vai avaliar a parte psicológica? Um psiquiatra, que é também um médico, ou um psicólogo. E quem vai avaliar a parte social? Um assistente social. Por isso, a avaliação da deficiência é biopsicossocial, portanto, multiprofissional. Ok? Pessoal, alguma dúvida? Sim ou não? Alguma dúvida com relação à explanação de hoje? Um outro ponto importante, eu enfatizei mais a questão, né, da Lei Brasileira de Inclusão. O que mais cai em concurso público a nível de educação dentro desta legislação é do artigo 27 ao artigo 30, que fala sobre a educação, o direito da pessoa com deficiência à educação. Então, o que mais é cobrado em concurso é do artigo 27 ao artigo 30. Professor, onde eu tenho acesso a esta legislação? Lá no site do Planalto, por exemplo. Legislação, temos que estudar direto da fonte. Por quê? Porque sofre alteração constantemente. O site do Planalto é a fonte mais segura para estudarmos legislação educacional. Ok? Bom, como também já mencionei na live de ontem, a questão do desconto de 10%, tá? Para o nosso próximo combo, começando do zero, módulo 2, que tem início no dia 7 de junho, de 7h30 às 9h, contemplando as seguintes disciplinas: matemática,
língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos e legislação educacional. E como bônus, também um pacote de redação. E teremos ainda o aulão comemorativo de aniversário do nosso curso, Realize Concursos, no dia 4 de junho, das 9 às 11, valor de investimento R$20. O que terá nesse aulão? Correção de exercícios, de conhecimentos pedagógicos e de língua portuguesa. E, para concluir, deixo aqui uma frase: persistência é o caminho para o sucesso. O candidato, o aluno, ele precisa estudar não para passar, mas até passar, ok? E é isso, pessoal. Não tendo mais nenhuma dúvida, nenhuma questão, eu encerro a nossa live de hoje, tá? Agradecendo desde já a oportunidade de escuta e de fala, agradecendo a presença de vocês. Vi algumas pessoas, né, nos 3 dias da live, isso nos deixa muito contente, e espero vocês nos nossos cursos do Realize Concurso, tá bom? Um grande abraço. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, pode pedir o meu contato pessoal, que eu estou aí à disposição para ajudá-las e ajudá-los nesse processo de aprovação e, além da aprovação, de convocação, tá bom? Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Beijo grande, gente. Tchau, tchau.